Questão aí de número 38 para o cargo de professor de matemática da Prefeitura de Santarém. A banca Even veio aí com essa questão, mas teórica. Ela diz o seguinte: sobre os números inteiros A e B discorrem as seguintes afirmações abaixo. Se A divide B, então os números são primos entre si. Então vamos analisar a primeira afirmativa que foi feita aqui. Se A divide B, então os números são primos entre si? A verdade é que não. Por quê? Por que essa afirmação aqui ela é falsa? Porque a definição de números primos entre si, que a gente pode recorrer aqui, é quando o MDC entre os dois números resulta em 1. Então, quando o MDC de A e B é igual a 1, nós dizemos então que esses dois números são primos entre si. Tá? E agora, suponha que você tenha o MDC de um número que divida o outro. Pegue aqui como exemplo 3 e 6. Tá? O 3 divide o 6. Quanto é que dá esse MDC? O MDC, maior divisor comum entre o 3 e o 6, é 3. Observe que não deu igual a 1 aqui, olha, deu diferente. Isso, então, é um argumento que mostra que essa afirmação ela é falsa. Vamos agora para a segunda afirmativa. A segunda afirmativa fala para a gente o seguinte: se o MDC de A e B é igual a x, podemos afirmar que o MDC de A sobre x e B sobre x é igual a 1. Aqui você poderia testar um exemplo, ver se funciona, 2 exemplos aí. Na hora de desespero, você tem pouco tempo, pode fazer isso para ganhar a questão, né? Eu faria o seguinte argumento, né, aqui para vocês entenderem essa propriedade. Não é bem uma demonstração, é um argumento. Um argumento que serve para entender. Então, vamos usar a definição de MDC aqui de A e B. O que significa dizer que o MDC de A e B é igual a x? Significa dizer que o A pode ser escrito como x vezes um número inteiro P, e o B pode ser escrito como produto desse mesmo x por um inteiro Q. Só que, para que x seja aí o MDC entre esses dois números, então, P e Q devem ser primos entre si, ou seja, o MDC de P e Q tem que ser igual a 1. Ora, mas quem é P e quem é Q? Ora, você vai tirar daqui, olha. Daqui você tira aqui, isolando P e colocando x aqui, dividindo, então vai ficar A sobre x. Tirando daqui também, ó. Tirando daqui também o Q. Q vai ser igual a, colocando x dividindo B, então vai ficar B sobre x. E substituindo aqui dentro. Então você vai ficar com o MDC de A, no lugar de P, olha, A sobre x. E no lugar de Q, B sobre x. Isso aqui é igual a quanto? Igual a 1, mostrando que essa afirmativa aqui ela é verdadeira. Aqui no item 3, nós vamos utilizar um exemplo. Ver se isso vai funcionar para um exemplo em particular. Tá? Então, aqui, para A e B e um inteiro y, temos que o MDC de A e B mais AY é igual a x. Então, vamos tomar aqui aquele exemplo que eu tinha tomado aqui no item 1. Então, o MDC de 3 e 6. Então, aqui no MDC de 3 e 6, isso aqui é igual a 3. Quem está fazendo o papel do A aqui é o 3 e o papel do B é o 6. Aqui nós queremos saber o seguinte: o que acontece se eu adicionar aqui ao MDC de A e B um outro termo aqui, o termo AY, sendo que esse Y é um inteiro qualquer. Então vamos fazer um teste, o que acontece? Então vamos colocar aqui o MDC de A aqui, que é 3, de B, que é 6, mais um termo especial aqui, A vezes Y, A que é 3,
y é um número inteiro. Vamos pegar um número inteiro aí, suponha 2. Tá? Peguei um inteiro 2. E aí nós vamos então ficar com o seguinte, olha. Vamos ficar com MDC de 3, 6 mais 6, 12. Quanto é que dá o MDC de 3 e 12? O MDC de 3 e 12 é 3. O que a gente está observando com base nesse exemplo aqui? É que você acrescentar esse termo adicional aqui, que é a y, não altera o resultado do MDC, que antes era 3, continuou sendo 3. E é exatamente o que está propondo aqui esse item. Ele está dizendo o seguinte, se você pega aqui A e B e diz que o MDC de A e B é igual a x, então o MDC de A e B mais AY, ou seja, acrescentando esse terminho aqui adicional, ó, esse termo bem aqui, ó, AY, você ainda assim obtém o x, tá certo? Obtém o mesmo MDC. Então aqui não teve nenhuma demonstração, nenhum argumento bem elaborado, apenas um exemplo que mostra que essa propriedade funciona. Então essa afirmativa 3 aqui também ela é verdadeira, tá? Então essa 3 aqui também é verdadeira. Então, portanto, são verdadeiras a 2 e a 3. Então 2 e 3 são verdadeiras.